Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Jijoca de Jericoacoara 2019. Nessa aula de informática nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link para acesso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a aula de hoje, que diz assim: em segurança da informação, a técnica utilizada para enganar um usuário, induzindo-o a clicar em um link que o levará para uma página falsa, parecida com a verdadeira, chama-se letra A, adware, letra B, spyware, letra C, phishing e letra D, bot. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Para entender isso, observa o que eu vou contar para vocês a partir de agora, fica bem atento. Quando nós falamos sobre o termo phishing, phishing é um tipo de ataque, é uma técnica que cria sites ou e-mails falsos, bem parecido com os verdadeiros, mas com a intenção de capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Portanto, um phishing é um site ou um e-mail falso, só que para ele ser considerado phishing, ele tem que ser bem parecido com o site verdadeiro, quer dizer, um site falso parecido com o site verdadeiro, mas que quer, na verdade, enganar, ludibriar o usuário para que o usuário acredite que aquele é o site verdadeiro, quando na verdade é o site falso, e ainda peça para o usuário inserir as suas informações de identificação pessoal, e aí o usuário acha que está dando as suas informações para um site verdadeiro, quando na verdade está mandando essas informações para um site falso, e aí quem criou esse site falso recebe essas informações que o usuário repassou para ele. É muito comum o pessoal receber mensagens de e-mail, por exemplo, de bancos que parecem ser mensagens verdadeiras daquele banco, quando na verdade era alguém que criou uma mensagem de e-mail se passando por aquele banco, sabendo que aquela pessoa de repente era correntista, ou até sem necessidade de saber, só mandou para muitas pessoas, alguns são correntistas daquele banco, receberam uma mensagem com a logomarca do banco, a identidade visual, acreditaram que era o site verdadeiro, quando na verdade era uma mensagem de e-mail falsa, que tinha um link que tu clicava, ia para um site falso também, e o usuário acabava por ter acreditado, entregando as suas informações de identificação pessoal. É isso que nós chamamos de phishing. Até vou trazer aqui um exemplo, ó. Esse é um exemplo de phishing por e-mail, que eu recebi esse e-mail como se fosse do Banco do Brasil, mas na verdade não era, era alguém que criou esse e-mail falso com a logomarca do Banco do Brasil, me enviou, inclusive com um link para clicar e acessar um site que era igualzinho ao do Banco do Brasil, só que era falso. Eu percebi que tinha alguma informação meio esquisita aqui, vi que era falso e simplesmente não entreguei as minhas informações de identificação pessoal. Mas quanta gente acreditou que era verdadeiro e entregou? É isso que nós chamamos de phishing, né? Bem, então foi lá. Em segurança da informação, a técnica utilizada para enganar um usuário, induzindo-o a clicar em um link que o levará para uma página falsa, parecida com a verdadeira, chama-se de phishing, que está ali na letra C de Canadá. Phishing é o site ou e-mail falso que tenta te induzir a acreditar que aquela é o site verdadeiro, quando na verdade é falso, para que tu entregue as suas informações de identificação pessoal, né? Bem, a resposta aqui é a letra C de Canadá, mas por que não adware? Adware é um programa que exibe propaganda, por isso AD de advertising, que significa propaganda. Spyware é um programa espião, que quando instalado no computador monitora as atividades do usuário, por isso spyware, programa espião. E bot são pequenos robôs instalados nos computadores do usuário, que se transformam em computadores zumbis, que agora passam a ter o seu computador controlado remotamente por um hacker ou por um cracker para realizar ataques sem que o dono desse computador saiba que o seu computador está sendo utilizado para realizar ataques. Então bots são robôs, programas robôs instalados em computadores do usuário comum para usar aquele computador e a sua conexão para realizar ataques sem que o dono do computador saiba. Esses são os bots aí da letra D. Mas a nossa resposta, sem dúvida nenhuma, a letra C de Canadá, como eu já havia indicado anteriormente aqui. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida então, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar aquele sininho para receber também as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima, grande abraço a todos e bons estudos!